Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus, que a paz de Jesus Cristo, que as bênçãos do nosso Criador, que todos nós possamos sempre contar com a misericórdia divina. Como eu orei nestes dias para o nosso país. Eu fui à manifestação do dia 7 de setembro e antes que você pergunte, sim, sou espírita, sou cristão e fui à manifestação não da defesa de uma pessoa, de um governo, de um partido. Aliás, o presidente da República nem partido tem, para vocês perceberem o tanto que ele incomoda. Mas fui feliz com a minha esposa, manifestação, eu, a minha esposa, fomos levar na praça pública a nossa mensagem. Mas eu confesso para vocês como eu tenho orado pelo nosso país. As pessoas às vezes ficam surpresas, mas você espírita, você cristão se envolvendo em assuntos político-partidários? Não, meus irmãos, eu não estou me envolvendo em política partidária, eu estou exercendo a nossa cidadania. E eu confesso, eu fiquei muito feliz, mas também ao mesmo tempo muito preocupado. Nós precisamos despertar, porque antes de, nesta encarnação, eu ter abraçado o cristianismo, abraçado a doutrina espírita, eu também recebi inúmeros benefícios. Meu pai não deixou de ser para mim um mestre, um professor simples, mas cumpridor dos seus deveres. Como eu vou interpretar o mundo sem o olhar do meu pai, sem a ajuda da minha mãe? Como eu posso separar o Ricardo filho do Ricardo advogado, do Ricardo espírita, do Ricardo cristão? Eu, como você, nós recebemos a ajuda do nosso pai, da nossa mãe. Como separar? Como distinguir? Na verdade, nós estamos assim vivendo, recebendo a ajuda de um, de outro. Agora, não resta dúvida de que, a partir do momento em que eu conheci a doutrina espírita, a partir do momento em que eu conheci o cristianismo, redivivo pela interpretação kardecista, pela interpretação espírita, eu não posso negar que, abraçando esses princípios regem a minha vida, princípios que iluminam o meu caminho. Não há como separar o Ricardo advogado do Ricardo cristão. Antes de aceitar qualquer causa, antes de celebrar um contrato com o meu cliente, eu sou o primeiro juiz da causa e eu decido se vou defender, se vou assumir a causa. Por quê? Porque a doutrina espírita, o cristianismo iluminam o meu caminho. Não tem como distinguir, não tem como separar o ser humano. É claro que a doutrina espírita destaca a nossa tarefa de lutar por princípios, por dialogar em torno de ideias sem idolatria, sem paixões político-partidárias. Mas como Emmanuel diz no Livro da Esperança, o espírita é aquele que em assuntos políticos atua sem paixões partidárias. Mas isso não significa dizer que devamos esquecer
os nossos deveres. Aliás, Emmanuel nessa mensagem diz que nós não podemos descuidar dos nossos deveres, da nossa condição de cidadão. Mas, como eu orei, e eu peço para que vocês também orem pelo nosso país. E, acima de tudo, despertem o interesse por assuntos que envolvem o cotidiano. Não fujamos do dever de encarar todo e qualquer assunto. A doutrina espírita nos ajuda, ilumina o nosso caminho, a mensagem de Jesus Cristo. Não existem assuntos tabus. Repito, cabe-nos uma tarefa essencial, primordial. A oração é de vital importância e, repito, como eu tenho orado. Não só em favor dos meus familiares, em favor dos meus amigos, mas eu tenho orado pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra. Como eu tenho orado. Mas nós não podemos esquecer a tarefa que nos cabe como cidadão, de buscarmos o autoconhecimento. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês o produto de uma reflexão que eu compartilhei ontem em nosso estudo numa casa espírita aqui em Uberaba, no momento em que nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. Neste caso, especificamente, o capítulo que é intitulado Defesas contra o Mal. Ora, num determinado momento, o benfeitor espiritual, ele nos esclarece que entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, vaidades tirânicas, difusão de mentiras. E aqui eu quero destacar para vocês: escravização dos que se enfraquecem pela invigilância. Escravização daqueles que se enfraquecem pela invigilância. Talvez você ainda não tenha despertado. Me desculpe, mas talvez você se encontre invigilante. Talvez nós nos encontremos invigilantes. E é natural que às vezes as pessoas fiquem surpresas porque a mídia convencional hoje nos abarrota de mentiras a tal ponto que eu assumi comigo mesmo o compromisso de não assistir mais qualquer programa da rede convencional. É natural que as pessoas fiquem surpresas ao ouvir relatos deste movimento, mas a maioria de nós aqui se encontra escravizado pela própria invigilância. Nós não podemos esperar que a informação real chegue ao nosso encontro. Nós devemos assumir a nossa tarefa de nos informar. Mas eu confesso para vocês, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita e, por exemplo, neste caso, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, nós temos um dever. Cabe-nos um papel. Nós temos uma função. Vigilância. Jesus Cristo, estando entre nós, nos alertou para que nós orássemos e também não descuidássemos da vigilância. Graças a Deus, o movimento, a manifestação em todo o Brasil surpreendeu, não só pela multidão, mas pela forma, pela manifestação pacífica. É de orgulhar quando a gente sai na via pública e as pessoas civilizadas se respeitam, as pessoas educadas respeitam os direitos, respeitam os interesses do semelhante. Eu fiquei
muito feliz ao presenciar nesta manifestação verdadeira ordem, não só aqui em Uberaba, Minas Gerais, como felizmente em todo o país. É claro que entre nós encontram-se pessoas que querem cuidar apenas dos seus exclusivos interesses, mas é claro, é evidente que a maioria esmagadora está procurando apenas velar pelos interesses de nossa sociedade, defender os princípios e garantias individuais, os direitos fundamentais, valorizar a pátria, lutar para que nós tenhamos o direito de educar de forma sadia os nossos filhos e, acima de tudo, que não só os congressistas e o presidente da República, como também a Suprema Corte tem uma responsabilidade de, acima da interpretação deles, de cada um deles, eles coloquem a Constituição Federal. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Um abraço.